Um homem de 55 anos, espírita, sofreu um acidente e morreu. De repente, ele se viu saindo do corpo e chegando a um lugar escuro, feio, tétrico, com energias muito negativas. Assim que começou a caminhar por aquele vale sombrio, viu 3 espíritos vestidos com capas pretas caminhando em sua direção. Assim que chegaram, o homem perguntou: "Que lugar é esse?" "Aqui é o que vocês espíritas chamam de umbral", disse um dos espíritos. O homem ficou chocado com aquela informação, mal podia acreditar que estava no umbral. Considerou que talvez estivesse ali para participar de alguma atividade socorrista aos espíritos sofredores. O espírito negativo, que lia seus pensamentos, respondeu que não. Ele estava ali porque o umbral é na zona cósmica que mais guardava sintonia com as energias dele. "Mas isso é impossível", disse o espírita em desespero. "Não posso estar no umbral. Deve haver algum erro. Em primeiro lugar, eu sou espírita. Faço parte dessa religião maravilhosa, quem é considerada o Consolador prometido por Jesus. Realizei também projetos sociais de doação de sopa aos pobres, ministrava o passe magnético 2 vezes por semana a uma multidão de pessoas lá no centro. Também ajudo financeiramente instituições de caridade muito necessitadas, além de dar palestras no centro para os iniciantes no espiritismo. Definitivamente há algo errado. Não há nenhum erro", disse o espírito das sombras. "Em seu atual estágio de evolução, você tem que ficar aqui mesmo. É verdade que você é espírita e faz parte desta doutrina consoladora, mas intimamente você julgava pessoas de outras religiões inferiores por não serem espíritas. Sim, você realizou projetos sociais dando sopa aos pobres, mas em seus pensamentos sentir-se o máximo praticando a caridade, e julgava que os pobres não eram tão evoluídos por estarem amargando a pobreza, quando na verdade muitos deles eram mais puros que você. Sim, você ministrava o passe, mas considerava que seu passe era mais poderoso e mais curador do que o passe de outros passistas. Sim, você ajudava financeiramente instituições de caridade, mas dentro de ti sempre dava o dinheiro, esperando receber algo em troca e sentindo-se alguém muito caridoso. E finalmente, sim, você dava palestras aos iniciantes na doutrina, mas acreditava ter mais conhecimento que eles e se colocava numa posição de destaque, vaidade intelectual, tudo isso suscitando uma das maiores chagas da humanidade: o orgulho e a vaidade. O homem ficou impressionado com as revelações daquele espírito, de fato revendo suas atitudes e sua perspectiva. Intimamente havia quase sempre um sentimento de superioridade, de orgulho em relação aos outros diante de tudo o que foi feito. O espírita então olhou para dentro de si e começou a se arrepender de tudo aquilo, reconhecendo o seu erro e sentindo-se mais humilde. Nesse momento, ele sente uma luz brilhando dentro dele e começou a se elevar. Ao perceber que estava se levantando e deixando o umbral, avistou outros espíritos ainda presos à condição umbralina. E novamente lhe veio um orgulho e uma sensação de superioridade em relação aos mesmos. Após sentir isso, caiu novamente no umbral, e a queda dessa vez foi ainda mais dolorosa. Um dos espíritos trevosos disse: "Você caiu novamente porque no momento em que se elevava, começou a sentir uma certa superioridade em relação aos espíritos que aqui estavam, suscitando mais uma vez uma condição de orgulho. Além disso, a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido." O Evangelho de Lucas 12:48. O homem ficou muito triste com tudo aquilo. Entrou dentro de si mesmo e com toda a sinceridade pensou: "Sim, é isso mesmo. Eu fui uma pessoa arrogante por ser espírita e por tudo o que eu fazia. Esse orgulho neutralizou todo o mérito de minhas ações. Mas tudo bem. Eu mereço estar aqui no umbral. Vou ficar por aqui, mesmo. Quem sabe eu aprendo alguma coisa, não importo mais comigo e entrego minha vida a Deus. Como disse Jesus, que seja feita a vontade de Deus e não a minha." O homem caiu no chão e apenas se entregou a Deus com fé. Nesse momento não tinha mais nenhum sentimento de autoimportância. Fechou os olhos e deixou tudo fluir.
Nesse momento, seu corpo começou a se tornar o corpo de luz, e sem nem perceber, começou a se elevar novamente. Assim que chegou a uma zona mais elevada, abriu os olhos e, para sua surpresa, havia se libertado do umbral. Dessa vez, nem percebeu que estava se elevando e se libertando. Um dos espíritos trevosos estava esperando por ele. Nesse plano mais elevado, tirou a capa preta e uma luz maravilhosa começou a brilhar. O espírita percebeu que esse espírito não é negativo, mas um espírito de luz que estava ajudando desde o início. O espírito disse: sua renúncia de ti mesmo no último momento te salvou do umbral. Que tudo isso sirva de lição para você, meu filho. Toda essa experiência que você passou serve para os membros de qualquer religião. E não se esqueça jamais do que disse Jesus: não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Evangelho de Mateus 6:3.